Neste vídeo, eu vou fazer um exercício para que você possa identificar as consoantes e vogais. E onde estiver na primeira sentença o ditongo, eu vou depois identificar para que você possa fazer uma pronúncia correta. Vamos para a primeira letra, está na forma maiúscula. Observe que nós temos aqui o M. Esse M de mamãe, vou marcar aqui embaixo, seguido do E. Após, nós temos o T de terra. E, por fim, nós temos o A. M, E, T, A. O que a gente pode chamar a atenção que vai se aplicar em todos os casos, todos os vocábulos? Para que você possa pronunciar a palavra corretamente, você precisa saber onde é que se encontra a sílaba tônica. E, neste caso, nós já temos a informação que quando ocorrer a acentuação, aqui está indicando a sílaba tônica. Neste caso, você vai ler metá, metá, metá é a pronúncia a qual nós adotamos uma referência à erasmiana, uma ligeira adaptação. A gente já viu que tem o M, o E, o T e o A. Metá. Já identificou aonde é que tem a sílaba tônica. Por quê? Consta uma acentuação. Pode ter circunflexo, ter qualquer tipo de sinal. Você precisa identificar onde está marcando ali, sinalizando a sílaba tônica. Aqui tem uma diferença. Qual é? Se nós já sabemos que a sílaba tônica vai se encontrar aqui, vou, vou deixar destacar um pouco mais juntinho aqui, nessa junção. Por que eu estou chamando atenção para isso? Quando nós temos o ditongo, neste caso temos um alfa com o Y, que seria o A com Y, sendo que não fica AI. Como se trata de um ditongo, o encontro de duas vogais, portanto, vai ter o som de AU. Em português, ficaria AU, só para você ter uma ideia. Você já sabe que a primeira letra é o T. Aqui repete T. Nós já vimos o A anteriormente. Então você sabe que aqui é a A. Mas a grande diferença é que nessa parte amarela trata-se de um ditongo. E como é que vai ser a pronúncia? Vai ser T, A. Deixa eu fazer aqui o A, U, T, A. Eu estou fazendo com o mouse, e isso aí é a dificuldade da minha parte. E eu penso a compreensão. Onde se encontra a sílaba tônica? Aqui no ditongo. E a gente sabe que a pronúncia é au. Desta forma, a gente sabe que aqui está a sílaba tônica. Você vai ler tauta, tauta, e não tautá, e sim tauta. Como é que fica, então, as duas primeiras palavras gregas que nós vimos e fizemos esse exercício? Metá, tauta, metá, tauta. Tá ok? Vamos prosseguir para a terceira palavra grega. Vamos agora nos ocupar tão somente na questão da identificação das consoantes. Parece um N de navio, não parece? Parece, mas não é. Equivale ao nosso E. É o E longo. Nós não vamos nos deter nesse pormenor, mas é equivalente ao nosso E.
Depois, nós temos o nosso capa, que seria o som de K. Não tem a palavra que bom, aquele picolé, aquele sorvete delicioso. Que bom. Pois bem, tem um som de K em português que soa com o nosso C de casa. Você já sabe que é algo semelhante. Vamos encontrar, uma vez mais, um ditongo. Vou colocar aqui, que é a parte, vou colocar na parte superior, o O com o Y não vai ser oi, e sim o som de U, U. Então você já sabe que, primeiramente, você tem E, depois tem um capa, na sequência você vai ter um U, tá ok? Agora a gente vai ver como é que fica a identificação da próxima letra. Essa letra é o equivalente ao nosso S. O S, gente, é bem fraquinho, como se fosse sibilante. Sa, se, si, su. Nunca é o S com som de Z quando se encontra entre vogais, como na palavra casa em português. Aqui não vai ter o S, não vai ter nunca o som de Z, porque existe uma letra com este tipo de som. E nós já sabemos que depois nós temos o quê? O A. Vamos então completar aqui. Nós temos o E, o capa, que é o equivalente ao Q, digo, ao K, o som é equivalente ao C, bem próximo do C de casa. Nós vamos ter aqui o ditongo, que é o U, que já foi aqui colocado. O S, lembra que é um S fraquinho? Tentei fazer aqui, eu vou ver se consigo ficar. Bom, o S, deu para entender, e o A. Mas tem um diferencial. Quando você vai, eu vou colocar aqui com o verde, quando você vai para a primeira letra, que é o epsilon, ele tem dois sinaizinhos. Vou fazer aqui do lado. O primeiro sinalzinho é uma aspiração branda. Ele não afeta a pronúncia. É como se fosse um Czinho sentido contrário, para o lado esquerdo. Já o acento é este que está aqui, que seria o segundo, é este aqui. Não vai afetar a pronúncia, mas você vai pronunciar. E aqui nós temos o capa, o K com o sa. Se você sabe que a sílaba tônica se encontra aqui, ecusa, ecusa. Ecusa é a pronúncia a qual se encontra neste vocábulo. Vamos para o próximo vocábulo que vamos grafar. Temos o O, é a última letra do alfabeto grego, que é o nosso ômega ou omega. Temos um S, logo você vai ter um O e um S, tá bom? Mas tem aqui um sinal. Não é necessariamente uma acentuação, porque é uma palavra diminuta, só tem uma sílaba. Mas o que nos chama a atenção, e você precisa observar, que quando tem uma aspiração para cá, para fora, para o lado esquerdo, de direita para a esquerda, aberto,
como se fosse um C da forma contrária, não afeta a pronúncia. Mas, quando se encontra da esquerda para a direita, como se fosse um C pequeno, ó, é equivalente a essezinho que eu estou marcando aqui em cima, eu acabei ficando em cima, ó, esse aqui, ele vai soar como um H na palavra house, um sonzinho aspirado, ha, re, ri, ru, ou ainda equivalente ao nosso R bem fraquinho, ha, re, ri, ru. E como é que então a gente vai pronunciar? Se for colocar equivalente ao som de H em inglês, ficaria Rose, Rose. Ou, se você preferir, em termos de pronúncia, você coloca um som de R. Desta forma, você teria Rose. Vamos fazer agora a pronúncia destas quatro palavras que vimos letra por letra, e inclusive trabalhando a pronúncia. Metá, tauta, ecusa, Rois. Rois. Vamos para a última nesta sentença. Temos o F, F de faca. Temos o F, vou colocar aqui. Já vimos esta palavra que é o O. O O não ficou muito bem feito, mas vocês vão dar um desconto porque eu estou utilizando o mouse. Ficou melhor aqui. A terceira palavra, eu vou mudar a cor para chamar atenção. Essa letrinha aqui de amarelo parece um V de Vitória, mas não é. Parece, mas não é. É o Ni, equivalente ao N de navio. Então, vai ser N. Acabou agarrando aqui o mouse e fazendo essa arte. Equivale ao nosso N. Já vimos essa letra, e não é o N de navio, e sim é o E longo, é o ETA. Vou colocar como se encontra aqui, o E. E novamente, vou colocar em amarelo para fazer uma identificação. Aqui é o N, novamente. Aparece duas vezes o Ni. Aí você já tem F-O-N-E-N. Só precisa saber onde é que está a sílaba tônica. E você já sabe que onde estiver a acentuação, eis aí a sílaba tônica. Desta forma, a sílaba tônica se encontra aqui, ó. Nen, nen. E você vai ler fonen, fonen. Não é, não é fonem, fonem. Da onde vem a palavra telefone. Vamos então fazer a pronúncia destes vocábulos que estivemos aqui fazendo essa análise. Metá, tauta, ecusa, pois, fonen, fonen. E assim a gente viu algumas palavras gregas que pareceu muito difícil, porém, quando você começa a gravar e a identificar, você vai saber que aqui temos o M, o E, o T e o A. Acima nós temos o acento, que é a sílaba tônica. Nós temos o T, mas na sequência do T nós temos um ditongo. Não fica ai, e sim ao. Feita essa observação, novamente o T e o A. Depois você vai ter aqui o E,
o K. Depois do K, você vai ter mais um ditongo, ômicron com Y equivale ao U, o S e o A. Onde é que está a sílaba tônica? Se encontra aqui. Por isso que a pronúncia é ecussá, ecussá. Vimos a sílaba tônica que se encontra aqui em cima. Na verdade, tem uma aspiração, não uma acentuação, porque assim, é monossílaba, mas a gente vai ter, por conta desse C pequenininho, desse sinalzinho, a gente vai ter uma aspiração que é equivalente ao nosso R no português. Não ficou legal aqui, mas vamos ver se eu consigo fazer com o mouse. Não está ficando. Agora sim, ufa, é equivalente ao nosso R. E por isso você tem O com S, coloca esse sonzinho de R na frente aqui, e você vai ter pois, tá ok? Temos o F, o O, o N, o E, novamente N. Sílaba tônica se encontra aqui, ó. São essas três últimas letrinhas. Feito esta observação, fonem, fonem, da onde vem a palavra telefone, que aqui é a ideia de ouvir. É um tanto difícil para alguns, mas se você já gravou o alfabeto e sabe identificar alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, mi, psi, ômega, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi ou ri, temos o psi e ômega, e você já decorou, mas não é apenas pronunciar o nome de cada letra, mas já identificou, bate o olho e já começa a identificar, tipo, aqui é o equivalente ao M, aqui embaixo é o equivalente ao L, aqui nós temos o D, aqui nós temos o A, aqui é o E, D, N, aqui é o S na forma final, aqui nós temos e assim por diante. Você começa a bater os olhos e identificar, já está de bom tamanho. É preciso memorizar para que você possa avançar tanto na leitura, que vai facilitar bastante a localização através do dicionário, etc e tal, mas vai fazer com que a sua aprendizagem venha fluir. Espero ter ajudado. Eu sei que é um tanto, né, pausado, devagar, mas a gente precisa fazer estas coisas para que você possa ter mais facilidade na identificação de cada consoante e vogal e, por sua vez, tendo dicas para pronunciar de uma forma adequada. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo sobre o alfabeto grego.